Olá, meu nome é Antônio Aquino e continuando a série sobre os atributos comunicáveis de Deus, hoje nós vamos falar um pouco sobre a sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? É a aplicação do seu conhecimento para aumento da sua glória. Ou seja, Deus ele tem todo o conhecimento e quando ele aplica esse conhecimento, isso é a manifestação da sabedoria de Deus. E ele emprega a sua própria sabedoria para aumentar a sua glória, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Em Deus o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. É aquilo que eu acabei de comentar, no sentido de que Deus, porque ele tem todo o conhecimento, é a causa da forma como ele vai agir. Como ele vai agir é com sabedoria. Então ele começa conhecendo todas as coisas e depois ele age com toda a sua sabedoria. Deus ele fala do conhecimento e da sabedoria como dons diferentes, mas muito relacionados e aparecem juntos em Romanos 11:33. Isso aqui é interessante porque algumas pessoas acham que conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, mas a própria Escritura vai diferenciar os dois. Lá em 1 Coríntios 12, versículo 8, diz a respeito dos dons espirituais o seguinte: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Depois a gente tem aqui em Isaías 11:2 outro exemplo, falando a respeito de Jesus Cristo, uma profecia. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então a Escritura vai tratar os dois de formas diferentes. E lá em Romanos 11, versículo 33, vai falar a respeito de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. E aqui qual a diferença da sabedoria de Deus e dos homens, já que por ser um atributo comunicável, o homem também pode ser sábio. Os homens, eles adquirem sabedoria, ninguém nasce sábio. A sabedoria do homem, ela é adquirida com o tempo, experiência, maturidade. Mas a sabedoria de Deus é eterna e não derivada, ou seja, Deus ele sempre foi sábio. Ele não precisou aprender a ser sábio. Deus não precisou aprender a buscar sabedoria como nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Deus não precisa do conselho de ninguém. Deus não precisa ser aconselhado. Aqui tem um versículo lá em Romanos 11:34, né, a gente acabou de ler o 33, lá diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, quem é que conhece bem, totalmente a mente do Senhor para que possa aconselhar o Senhor Deus a tomar alguma decisão? Ninguém. Essa sabedoria divina, sabedoria de Deus, é revelada em Jesus Cristo, ou seja, se nós queremos aprender como é a sabedoria de Deus em ação, nós olhamos como como Jesus Cristo viveu aqui nessa terra, como foi a vida dele, porque ali a própria sabedoria de Deus revelada na pessoa de Cristo vivendo aqui na terra. E ela deve ser adquirida em Jesus Cristo. Essa sabedoria divina, nós adquirimos ela através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos concede a sabedoria quando nós buscamos essa sabedoria de Deus, essa sabedoria do alto, que é uma sabedoria diferente da sabedoria dos homens, a sabedoria espiritual, essa sabedoria que provém de Deus. Os homens, após a queda, tiveram sua sabedoria afetada pelo pecado. Então, uma coisa era o homem antes de ser contaminado pelo pecado original, lá no Éden, no Jardim do Éden. Outra coisa é o homem depois de ser contaminado pelo pecado. Então, depois que o homem cai no pecado original,
pecado de Adão e Eva, que nós todos herdamos, nós temos a nossa sabedoria mais limitada e mais prejudicada ainda por causa do pecado. E é por isso que nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Então essa verdadeira sabedoria que nós obtemos de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, ela deve ser buscada por nós cristãos. Ela só é encontrada em Deus. Eu não vou encontrar em outro homem originalmente, como se a sabedoria pudesse fluir dele. Na verdade, nós, como eu já falei, a sabedoria que nós temos, que vem de Deus, flui do próprio Deus que criou essa sabedoria. Só os retos possuem, ou seja, os verdadeiros sábios aqui desse mundo, não são aqueles que têm palavras bonitas e sabem tudo a respeito de física, matemática e química, não. A verdadeira sabedoria que vem do Senhor, só os retos, os justos, as pessoas íntegras que levam a vida diante do Senhor é que tem essa sabedoria. Diante de Deus, essas pessoas é que são as verdadeiras pessoas sábias. E elas provêm do temor do Senhor. Uma pessoa verdadeiramente sábia é uma pessoa que teme o Senhor, é uma pessoa que respeita o Senhor, que considera o Senhor e que não vai agir sem levar em conta o que Deus acha das nossas atitudes, se nós vamos agradar o Senhor ou se nós vamos desobedecer a Deus. Essa verdadeira sabedoria, ela também está associada com a guarda dos mandamentos. Então uma pessoa verdadeiramente sábia vai guardar os mandamentos de Deus, vai fazer também com que o homem não confie em si mesmo, ou seja, não vou confiar na minha própria sabedoria, eu vou confiar na sabedoria que vem do Senhor, e que eu encontro em Jesus Cristo. Ela inclui a disciplina como prova de amor, ou seja, uma pessoa sábia, ela também é disciplinada por Deus, porque através dessa disciplina que nós recebemos da parte de Deus, porque Deus é um pai que corrige os seus filhos, e isso é uma prova do amor dele por nós, isso vai fazer com que nós tenhamos mais maturidade e sabedoria. A verdadeira sabedoria também, ela é vida, porque quanto mais nós buscamos sabedoria em Deus, mais nós vamos ter uma vida entregue a Deus, nós vamos ter uma vida de gratidão a Deus, e isso é viver a vida, uma vida que vale a pena, uma vida diante de Deus, e que culmina com a nossa vida eterna. A gente passa desse mundo para passar a eternidade com Deus. Então, uma aplicação a respeito da sabedoria de Deus, nós devemos refletir sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria divina. Devemos estudar mais sobre essa sabedoria e pedir essa sabedoria divina. Nós devemos nos submeter a essa sabedoria divina. E nós não devemos confiar na nossa própria sabedoria. Ou seja, Deus, ele disse através de Tiago, né, que nós, se formos carentes de sabedoria, nós podemos pedir sabedoria e Deus concede. Deus nos dá sabedoria quando pedimos. Nós devemos também nos submeter à sabedoria de Deus, porque nós somos falhos. Nós não devemos confiar na nossa própria carne, mas confiarmos na sabedoria de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7, vai dizer o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, não só em alguns caminhos, mas em todos os caminhos. E Ele endireitará as suas veredas, os nossos caminhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. Então esses 3 versículos são um resumo de como que é uma pessoa que vive buscando a sabedoria de Deus e aplicando em sua vida. Então era isso que eu queria falar sobre a sabedoria de Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.